Nós temos 4 lugares onde a nossa luz não pode estar. Você acredita nisso, Lucão? Hã? Acredita nisso? Temos 4 lugares que a nossa luz não pode estar, Paulo. Nós somos luz, mas tem algumas coisas que nós não podemos fazer, irmãos. Presta bem atenção. Hoje nós vamos explorar o papel que nós temos como luz. Em 1 João 5, Deus é proclamado como luz, não apenas iluminando, mas revelando, purificando e guiando. Jesus, nosso fulgurante, luz penetra as trevas. Isaías 9:2 diz isso, João 1:4, 8 e 12. A igreja, segundo 1 Pedro, estou lendo por enquanto, 2:9 e 1 e 1 João 7, vive espalhando essa luz gloriosa. Não é apenas um conceito abstrato, é nosso chamado, identidade e missão. Hoje nós vamos refletir as advertências de Jesus sobre 4 lugares onde nossa luz não pode estar. Amém? Iniciaremos com a primeira alerta de Jesus: não colocar nossa luz debaixo do alqueire. Vamos explorar junto nessa pregação o significado do símbolo em nossa vida espiritual. Quem sabe o que é alqueire? Talvez você vai pensar que é terra, né, irmão? Ou quanto custa aquele alqueire de terra? Não é isso, não. É um outro sentido. Se você pegar e for acender e colocar debaixo do alqueire, não vai clarear ninguém, porque ninguém vai ver, não é? Agora, o que significa? Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, dá luz a todos que estão em casa. Primeiro, o que significa? Nós dividimos em 2 partes, lucro falso e ganância. Quando nós, como luz do mundo, estamos se escondendo, é porque nós estamos interessados em lucros e estamos vivendo gananciosamente. Como luz do mundo, nós não podemos viver isso. Nós temos que entender que tudo que nós temos pertence a quem? A Deus. Deus é o Senhor da nossa vida. Muitas coisas não acontecem na nossa vida porque nós deixamos Deus de lado e queremos brilhar mais do que a luz que nós temos. Através da nossa ganância, através de lucro falso e ganância. Colocar luz debaixo do alqueire representa ceder à ganância e permitir o amor ao dinheiro. Quando nós amamos mais o dinheiro do que a Deus, eu sinto muito, como luz, nós não estamos resplandecendo em lugar nenhum. Por isso que aqui na igreja eu procuro ensinar. Ainda hoje, conversando com o Carlinhos e com a Beth, eu dizia para eles: olha, quanto vocês podem fazer o salgado? Né? Ah, nós vamos fazer X. Então, Alessandro, vende a tanto para ajudar os irmãos que vêm. Quando nós colocamos Deus acima de tudo, pastor Edivaldo, Deus multiplica a nossa ação. Agora, se nós queremos obter lucro em tudo aquilo que nós vamos fazer, nós estamos demonstrando para Deus a nossa ganância. Nós estamos mostrando para Deus que é mais importante para nós o dinheiro do que, pastor Luiz, a vida nossa que Ele nos dá. Por isso que Jesus diz: olha, não fique preocupado, busque o reino primeiro e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós temos um problema, o que nós fazemos? Nós queremos contratar o melhor advogado para nos defender. Esquecemos que o nosso Deus diz que Jesus é advogado dos advogados. E Ele nos escolheu para que nós fôssemos luz. E luz resplandece. Então, como luz, eu não posso ter ganância. Eu não posso querer aproveitar de uma pessoa. Porque isso daí não vai me levar a lugar nenhum, né? Outro exemplo que nós temos que viver,
fora desse lucro e de ganância, viver com integridade. A nossa luz brilha através de uma vida de integridade. O que significa ser uma pessoa que tem uma integridade? Fala para mim, pastor. O que o senhor acha que é? Uma pessoa de que você não tem nada que falar dela. Uma pessoa que você não tem nada que falar dela. Isso é a coisa que mais me preocupa. Está aqui, ó, fala olhando para minha tesoureira. Né, Clarice? Graças a Deus. Nós não devemos ter preocupação nisso. Porque o dia que você não tiver a confiança, é melhor você deixar. Então você tem sempre que ser uma pessoa que as pessoas olham e dizem, olha, meu pastor tem alguns defeitos. Né, como eu dizia do meu pai na fé. Meu pai na fé, o Paulo conheceu muito. Era um homem do tempo dele, do jeito dele, ele conduzia o rebanho. Mas a honestidade dele era fora de série. Lembra o Antenor Lorenzetti, saudoso? Os dois já foram para a glória. Homens que a gente não tinha, Lucão, como dizer nada. Eram homens íntegros. Caráter absoluto. Pessoas que Deus estava na vida, pastor Júnior, em primeiro lugar. Primeiro lugar era Deus. Não eram as coisas do mundo. Então, irmão, que a nossa luz brilhe através de uma vida de integridade, recusando ser enganado pelos fascínios do dinheiro fácil. Eu estou aqui pregando e tenho pessoas envolvidas na política que sabem o que eu estou dizendo. Eu tenho uma frase que eu brinco assim, a pastora nem gosta que eu falo. Deus mudou minha vida no tempo certo. Senão eu era o primeiro a ir para Curitiba. Porque o dinheiro com facilidade vem a todo momento. Através de ofertas, através de coisas que você não... Você quando não tem Jesus, não tem uma luz dentro de você, você é um vazio. Para você tudo isso parece ser fácil. Mas tudo que vem com facilidade se acaba em nada. Por isso que a Bíblia diz, né? Do pouco Deus transforma em muito, e o muito sem Deus se transforma em nada. Então a gente sabe o que é isso aí. A gente vive essas coisas. Então quando Deus nos separa para nos colocar como luz, como sal, é porque Ele tem um propósito. Lá onde está o Paulo hoje, né? Em um lugar que a gente sabe que às vezes é complicado, mas ele está ali como uma luz. O Lucão na Câmara Municipal como uma luz, o pastor Jefferson lá como luz, a pastora Damares como senador, o Garmênia. E você pensa que eles não são procurados para essas coisas, irmãos? A gente sabe que são procurados. Então nós temos que sempre entender que o nosso Deus, Ele nos coloca lá para que nós podemos mostrar para a pessoa que tem como fazer aquilo sem se corromper. Tem como fazer aquilo sem precisar se sujar. Porque a coisa que mais edifica um homem é a sua dignidade. Um homem, quando ele perde a dignidade, ele perde tudo na sua vida. Meu pai dizia para mim, finado meu pai, meu filho, o dia que o homem perde o nome, ele se torna um cachorro vira-lata. Porque ele não tem crédito para comprar mais nada. Ele depende dos outros. Você quer ver coisa difícil? É quando você depende do cartão de alguém para você comprar. Você vai lá, a pessoa tem sempre uma desculpa. Ah, sabe, eu esqueci, meu cartão já venceu o limite, é nada. Ele não quer dar, porque ninguém quer fazer nada. Eu pregava esses dias no funeral do meu cunhado e dizia o seguinte, os parentes viajam quilômetros para vir ver o morto. E às vezes não atravessa a esquina para ir lá fazer uma visita quando está vivo. E é uma grande verdade. Então, a gente tem que entender essas coisas, né? Outra coisa aqui, ó, que também que eu quero falar para vocês. Nós temos que entender que a nossa luz não pode estar debaixo de um vaso. Lucas 16 diz isso. Ninguém pode acender uma candeia e cobre com vaso, ou põe debaixo da cama, mas põe-se no velador para que entra e veja a luz. O que eu aprendo com isso?
cuidados excessivos e ocupação. Tem gente que se preocupa muito mais com ele do que com a obra de Deus. Ele nunca tem tempo para Deus. Deus é sempre o segundo plano. E a Bíblia diz, através do Salmo 27, se eu não me engano, onde Davi relata: se toda a minha família me abandonar, que eu vive constantemente na casa do Senhor, que eu fique lá, que eu possa estar. Em outro lugar ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Então nós não podemos vir na casa de Deus por uma simples obrigação. Nós temos que vir aqui porque sabemos que aqui Deus fala conosco. Quem crê nisso, glorifica Jesus. Ergue a tua mão e diga: Senhor, obrigado por me transformar em luz do mundo. Você não foi escolhido por Deus para viver escondido, irmão. Você foi escolhido por Deus para que todos notem a diferença. Para que as pessoas olhem você e vejam que está havendo uma transformação. Deus não escolhe uma pessoa por acaso. Se fosse assim, irmãos, não haveria um plano de salvação. Quando Deus escolhe uma pessoa, é porque Ele tem um propósito. Ele já sabe, né, que você vai estar ali firme, né? Quer ver um exemplo aqui de uma mulher que não escolheu uma parte como fez a irmã dela. Maria escolheu a melhor parte ao sentar-se aos pés de Jesus. E a Marta se preocupou com o quê? Com o trabalho. Acho que foi o pastor Edivaldo que uma vez pregou aqui. Quando eu faço primeiro para Deus, Deus faz o que eu preciso. Não foi isso? Acho que é isso mesmo, um exemplo. E Deus trabalha para mim. É isso, agora que eu tinha invertido. Como você tem visto essa frase na tua vida? Você tem colocado Deus acima de tudo? Você tem colocado Deus adiante dos seus negócios, da sua vida? Você tem visto que Deus te escolheu para ser uma luz? E uma luz, pastor Júnior, tem que brilhar. Você já viu luz? Apaga tudo as luzes da igreja, João. Apaga aí, por favor. Apaga tudo. Vamos ver como que vai ficar aqui. Apaga as luzes. Apagou? Apaga tudo. Isso. Só daqui. Olha que bonito, hein? Se apagar do estacionamento, já a turma começa a gritar. Por quê, irmão? Porque nós não fomos criados por Deus para viver na escuridão. Uma pessoa que vive na escuridão é porque ele não conheceu Jesus. Então a vida dele é escura por completo. Ele tem um vazio e ele não pode preencher. Por quê? Porque ele não sabe que Jesus está à porta. Então ele procura preencher aquele vazio, arrumando um casamento que às vezes não é aprovado por Deus. Outros partem para vícios. Outros procuram se alegrar com bebidas alcoólicas, com drogas. Outros acham que fazendo uma boa faculdade, ele vai preencher o vazio e não preenche. Pode acender a luz de novo aí. Senão vão começar a gritar aqui. A pastora vem aqui e pega o chinelo. Ela não está aí mesmo, estou aproveitando. Então vai vendo bem, meus irmãos. Luz é que dá vida, Lucão. Não existe vida sem luz. Se você ainda está com esse vazio dentro de você, é porque essa luz ainda não acendeu para valer na tua vida. Nós estamos num culto de missão. E quando nós não temos a luz que resplandece, nós somos os maiores críticos do plano de Deus. Tudo para nós é complicado. É complicado colocar um irmão na Câmara, é complicado votar para o irmão ser conselheiro tutelar, é complicado votar para o nosso deputado, é complicado, vamos escolher esse irmão para ele ser um cantor, e esse irmão não tem testemunho. E eu fico imaginando, irmão, se nós fôssemos Jesus, 2 minutos, nós acabaríamos com o mundo. Outro dia a pastora falou para mim uma coisa. Olha, quando você for tomar uma atitude com alguém, se coloca no lugar de Jesus. Para ver o que ele faria. Eu fico pensando aqui comigo, eu acho que vocês podem até me ajudar. Imagina, pastor Luiz, se o senhor estivesse lá e chegasse a
aquela prostituta, não, se eu estivesse no tempo de Jesus lá, Jesus olha para aquela mulher, Jesus não sabia que ela era prostituta? Eu creio que sim, lógico que sabia. O pessoal trouxe a mulher para ser morta a pedrada. É uma coisa complicada, irmã Beth, não é brincadeira isso não, Arildo. O que Jesus fez? Jesus poderia ter pegado e disse, ó, estou nem aí, senta tijolada nela. Se fosse um de nós, não, aqui você não vem mais não, pode sumir, nem aqui na igreja eu não te quero. Você quer ver uma coisa? Nós falamos muito, né, que homossexual, isso, aquilo. Irmãos, a gente precisa se converter. Porque muitas dessas pessoas não chegam a Jesus porque eles têm um complexo dentro deles que não vão ser aceitos. Nós não damos a oportunidade para que a pessoa se torne uma luz. E nós tiramos a pessoa fora. Agora presta bem atenção, irmãos. Meu pastor ficou louco. Não. Eu amo todo homossexual, toda lésbica eu amo. Agora eu não aceito o pecado que ele pratica. É diferente. Então eu tenho que orientá-lo para não fazer isso, porque isso não agrada a Deus. Mas rejeitá-lo não. Nem eu e nem ninguém pode rejeitar. Porque o plano de salvação foi estendido para todos. Um alcoólatra, por exemplo. Quem? Chegou agora, não pode falar muita coisa, né? Mas não está rolando o dedinho é porque ela está boazinha. Minha mulher é fácil você saber se ela está gostando ou não. Se ela fizer manivelinha assim no dedo, sai fora. Não é? Então, nós temos que entender isso, meus irmãos. Ela tem uma mania de fazer assim. Amém? Então, nossa luz não pode estar debaixo de uma cama. Você já pensou se essa luz estiver debaixo da sua cama? Está clareando o que lá? Nada. Ninguém está vendo nada. Né? O que isso significa? Nossa luz não pode estar debaixo da cama. Né? Comodismo, preguiça e indiferença. Até queria, mas estou com uma canseira, hoje não dá. Hoje eu não vou, não. Preguiça. A Bíblia diz que o preguiçoso não é do reino do céu. Mesma coisa é o mentiroso. São pessoas que não têm jeito. Ele é escolhido como luz, mas está sempre... Então os irmãos que só olham nele assim, você fala, esse irmão ele está completamente, né? Como que chama aquela doença? Que a gente às vezes tem, anemia, ou ele está anêmico, ou então não tem mais jeito. Porque ele está sempre numa situação delicada. Ele demora para tomar banho para vir para a igreja. De tanto que ele se sente cansado. Então, comodismo é aquela pessoa que senta e tudo para ele está bom. Está bom do jeito que está. Do jeito que está bom. Hoje é um culto de missão. Quantas pessoas você convidou para vir na igreja ouvir a palavra de Deus? Você é a luz do mundo. Quantas pessoas você trouxe para ouvir a palavra de Deus? Aí, quando nós não fazemos, porque estamos acomodados, nós criticamos. Nós criticamos. Nós achamos que as pregações não são boas. Nós achamos que falta alguma coisa. Não falta nada, irmão. Aqui tem tudo o que você pensa. Aqui tem Deus, aqui tem seriedade, aqui tem o Espírito Santo. Aqui os anjos trazem recado. Aqui tem pessoas que têm dom de revelação. Aqui tem pessoas que têm dom de interpretação. Aqui tem pessoas que têm visões. Aqui tem pessoa que tem dom de milagre. Mas por que não acontece? Porque muitas vezes você, por não estar precisando, por estar acomodado, então você não facilita o caminho para o outro. Olha, eu estava assistindo um seriado que está passando e estava vendo aquela menina que foi usada por Deus para falar para Naamã.
ela facilitou o milagre na vida daquele homem. Muitas vezes nós sabemos que Deus pode fazer as coisas, mas nós não queremos facilitar nada para ninguém. Por quê? Porque nós estamos vivendo no comodismo. Estamos vivendo a indiferença. Deus é só para mim, então não, Deus é para todos. O plano de salvação é para todos aqueles que querem. Jesus não diz, eu estou à porta dos irmãos da quadrangular ou dos irmãos da Assembleia. Não disse isso. Eu estou à porta e bato. Quem abrir para mim, eu entro e ceio com ele. Agora vem uma pergunta que eu quero fazer nessa noite. Por que será que Jesus não entra? Por que Jesus não chega e não entra? Porque Jesus respeita o que o Pai falou. Ele nos deu o direito, a liberdade de escolher. Se eu quero Jesus, ele entra. Se eu não quero, ele fica lá. Eu sempre digo, nós podemos até viver sem Deus, mas não podemos morrer sem Jesus. Porque ele diz, ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Por isso que ele diz, vós sois o quê? A luz do mundo. O que significa ser uma luz? Uma luz que vai resplandecer. Uma luz que vai fazer uma mudança. Para quem aqui já morou na roça, né? Porque eu fui criado na roça. E a gente tinha lamparina. Você já viu como fica o nariz no outro dia, Jandira? Você é desse tempo. Pretinho. A gente saía cedo, só saía preto daqui, não tinha nada. Porque era uma lamparina. A gente ia de um lugar para o outro. Você está rindo, Jorge? Você também viveu assim. Você é desse tempo aí, não adianta querer correr, não. Você também, caboclo. Não esconde, não, porque eu sei quem é os daqui que já viveu isso daí na vida. A Soninha, né? Faz de conta que não está ouvindo, mas sabe. Entendeu? Até você, viu, Lucão? Porque você morava no Arpes e lá não tinha luz. Era lamparina e o narizão era preto por dentro. Rincão, lá para Quesada. Agora, presta bem atenção, irmãos. Quando a gente veio para a cidade que chegou a luz, era uma alegria. Nossa, a gente brincava até de noite na rua, porque tinha luz, a gente via tudo. Ai, que benção, rapaz. Eu tomei banho na bacia, rapaz, aquilo era ruim. Lavava a cabeça, ficava o resto do corpo. Então, hoje é diferente. Então, a luz, ela trouxe o quê? Ela trouxe vida, Clarice. Ela trouxe uma esperança para nós. Imagina viver sem luz. Você quer ver como é bom viver sem luz, irmão? Fica 3 meses sem pagar a força. Já corta, né? Eu fui ser interventor em Baté, tomei posse num dia. Tomei posse, no outro dia fui fazer o culto, cheguei lá tudo escuro. Aí o preto era o tesoureiro, veio correndo e disse, pastor, fica tranquilo. Tem um irmão aqui, ele vai fazer um gato. Eu falei, gato do quê, irmão? Não, porque nós estamos devendo 6 meses de luz, cortou, acabou. Não tive como fazer o culto, voltei embora. Pastor Paulo era meu auxiliar, ele era escurinho. Sabe aqueles caras bem escurinhos? Eu não conseguia ver ele dentro do corpo. Eu não conseguia. O pastor Paulo Alves, que coitado, grande amigo, meu irmão querido. Olha, não pode, né? Mas meu amigo, meu irmão. E ele dizia, vamos fazer o gato da escanta. Eu falei, vai fazer gato nenhum, vamos embora daqui. Aí no outro dia eu fui atrás de resolver aquela situação. Procurei o pastor Henrique, Donizete lembra disso. O pastor Henrique falou bem, não tem dinheiro, vê o que você faz por aí, arruma um jeito. E eu não sei, acho que foi o Bruno que ajudou na época aqui, nós fomos lá e ligamos o Bruno, com a Marisa, né, que a gente deve tanto carinho por eles, porque nesse momento foi o que nos acudiu e nós colocamos a casa em ordem. Você acha que teria como fazer uma coisa? Então, como luz, eu posso não pagar a luz? Como luz, como que eu posso dar um cheque sem fundo? Hoje não tem mais cheque, né? Graças a Deus. Como luz, como que eu posso fazer as coisas e não cumprir com os meus deveres? Então, irmão, nós temos que ter outra coisa. Como luz, eu tenho que ter um testemunho autêntico. Eu não posso viver de aparência.
Eu não posso falar de Jesus e ao mesmo tempo não viver os benefícios dele. Eu sempre digo isso, irmãos. O dia que você vê o seu pastor andando de patinete, eu tenho uma notícia boa para você. Você não vai ter nem chinelo para pôr no pé. Porque a bênção vem de cima para baixo. Então, uma igreja, ela tem que ter esse entendimento. Que as bênçãos de Deus é para nós hoje. Ah, mas eu vou morar no céu. Eu vou para a vida eterna. Mas já está garantido, Lucão. Eu estou só me preparando e lutando para mim ir. Mas tem algumas coisas que eu tenho que tomar cuidado. Como, por exemplo, eu tenho que tomar cuidado porque quando eu chegar diante de Jesus, eu não posso falar para ele, ah, Senhor, aquele dia eu desliguei um pouquinho a luz. Ele vai dizer, não, aparta de mim. Ah, Senhor, sabe o que acontece? Eu deixei me corromper, né? Não deu certo, não tem como. Abel vai lá, oferece o melhor para Deus. Caim também deu um sacrifício. Só que Caim pegou de qualquer maneira. Chegou diante de Deus e Deus não aceitou. O que ele fez? Ele vai lá e mata o irmão. O que Deus falou para ele? Você será maldito. E quem te matar também vai ser maldito. Você vai viver no mundo e não vai construir nada. Tudo que você construir não vai ter poder para nada. Você será amaldiçoado. E se alguém te matar, vai ser amaldiçoado também. Porque você vai viver por uma sentença que eu vou te dar. Deus é assim, irmãos. Deus é amor, mas é justiça. Então nós temos que entender o nosso papel. Entender o nosso papel como servo de Deus, como luz. Ter um testemunho autêntico. Nossa luz brilha quando o nosso testemunho é autêntico. Em vez de nós escondermos, anunciamos a verdade com coragem e ousadia. Você tem feito isso? Você tem falado de Jesus para as pessoas? Você tem convidado as pessoas para vir para a igreja? Você tem se colocado à disposição, que agora está se voltando à escola de cura, vai se voltar ao lar de paz. Eu fico até, olha, esses dias eu fiquei impressionado de ver a Clarice fazendo apelo para os casais em participar, gente. A pessoa quer participar quando o casamento dele acabou, que aí não tem mais nada para ele fazer, então ele quer que a igreja, que o líder de casal resolva o problema, que ele não veio aprender técnica que eles podiam consertar. Outro dia um cara falou para mim, tem segredo para estar com 50 anos de casado? Eu digo, tem. Fidelidade, honestidade, compreensão e entender que o outro tem o mesmo direito que o seu. Isso é lição da vida. As outras coisas no casamento é um complemento. E quando os dois são luz do mundo, é melhor. Porque a Bíblia diz que se um tropeçar, o outro ajuda. É isso que é a vida. Isso é realmente viver como luz do mundo. Valorizar o que Deus colocou na tua mão. Então, a luz que recebemos de Deus não deve ser restringida por ganância, por cuidados excessivos, por comodismos ou por timidez. Nós temos que ter prazer em falar os benefícios que Deus deu para nós. Os milagres que aconteceram na nossa vida. O que Deus fez de bom. O carro que Deus preparou para mim comprar. A casa que Deus preparou. Nós temos que ser grato a Deus, irmãos.